ficar mais dentro do tempo que a gente tem disponível, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu sou coordenadora geral de uma instituição chamada Casa de Marias. É um espaço de acolhimento e escuta que fica na zona leste de São Paulo, mais especificamente no bairro da Vila Esperança. A Casa de Marias é composta hoje por quase 40 profissionais, entre psicólogas, assistentes sociais, advogadas. Em sua maioria são mulheres negras, que atendem também, majoritariamente, mulheres cis e trans, negras, periféricas, de baixa renda, indígenas, quilombolas, imigrantes e refugiadas. Realizamos, para que vocês tenham uma ideia geral, no ano passado, 2022, quase 1.000 atendimentos, tanto de forma individual como em grupo. Toda essa demanda atendida representa uma pequena porcentagem da demanda real que de fato nos chega todos os dias. Dentro dessas demandas, nos chegam com uma frequência significativa mulheres negras e periféricas que estão experienciando processos de adoecimento e sofrimento psíquico acentuado relacionados ao desdobramento das vivências no contexto acadêmico. Eu acho relevante acrescentar também que, para além da demanda espontânea que nos chega, realizamos em alguns momentos grupos psicoterapêuticos específicos, de forma virtual, a maior parte deles, para pessoas pretas universitárias. Lembro também que há cerca de 4 anos a gente realizou junto ao Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política do IP, da USP, coordenado pela professora Miriam Debier, uma experiência de grupo psicoterapêutico também destinado a mulheres negras universitárias, tanto graduandas quanto pós-graduandas, dentro da clínica escola do IP, né, do Instituto de Psicologia. É um pouco com base nessas experiências que eu vou conversar com vocês hoje. Essas pacientes nos relatam com alguma frequência vivências de assédio, de abuso, de racismo, de violências das mais diversas ordens, advindas dos mais diversos lugares, do próprio corpo discente, do corpo docente, funcionários. Os sintomas relatados parecem ser cada vez mais graves e preocupantes. Aumento de irritabilidade, estresse, ansiedade, insônia, transtornos alimentares, depressão, ideação suicida, tentativa de suicídio, abuso de álcool, abuso de outras drogas, entre tantas outras situações que nos colocam em estado de alerta. A maior parte dessas pacientes são pessoas de baixa renda, de origem pobre e periférica. Muitas delas são a primeira geração da família a ocupar esse espaço da universidade. Muitas vezes fazem grandes esforços para conciliar a universidade com o trabalho, as tarefas domésticas, por vezes com a maternidade, cuidado com os filhos. Tudo isso se transforma num grande equilíbrio de pratos, impossível de sustentar, onde em pouco tempo, e não poderia ser diferente, diante de todas as pressões advindas de todos os lados, os pratos começam a se quebrar. Precisamos compreender que a universidade é uma reprodução da sociedade onde vivemos, uma instituição que compõe essa macroestrutura. Ela não está apartada de todo o contexto que o rodeia, ao contrário, faz parte dele ativamente, inclusive ocupando funções e fazendo movimentos que muitas vezes vão na direção da manutenção de lugares de poder e de opressão. Nesse sentido, encontraremos nesse espaço desigualdades, violências, racismo, machismo, tal como encontramos aqui do lado de fora. Porém, me parece importante apontar que, embora tenhamos hoje, dentro das universidades, espaços potencialmente adoecedores para estudantes negras, pobres, periféricas e indígenas, não me parece ser resolutivo abandonarmos esse espaço que tão arduamente pode ser ocupado. A direção, ao meu ver, precisa ser a contrária.
Não temos que sair, precisamos entrar ainda mais, muito mais. Pintar a universidade de povo como aprendemos com os movimentos sociais. Apesar das conquistas serem muitas, significativas, oriundas de lutas sociais e de muita mobilização ao longo de décadas, estamos distantes do nosso ideal. Qual seja que o ensino público superior seja direito de todas as pessoas, sem qualquer restrição. Nosso horizonte é a universidade para todo mundo, popular, pública, gratuita. Essa direção anda de mãos dadas também com a saúde mental. Porque quanto mais as pessoas podem sentir que esse espaço as pertence, mais acolhidas estarão também quando circulam por ele. Com isso, estou querendo ressaltar que o desafio da saúde mental nas universidades públicas no Brasil hoje possui algumas camadas. A primeira delas é a camada relacionada à política pública de educação no Brasil e a dimensão de investimento que é feito ou não nela. É esse orçamento que irá desdobrar em vagas, concurso para docentes, bolsa de pesquisa, estrutura qualificada. Depois tem uma segunda camada, que tem a ver com outras políticas públicas que vão interferir na qualidade de vida da população e, por consequência, na possibilidade ou não de uma pessoa preta, pobre, periférica, cursar o ensino superior de forma qualificada. Por exemplo, políticas de distribuição de renda, de moradia, de emprego. Depois temos ainda uma terceira camada, essa relacionada mais especificamente ao Sistema Único de Saúde e o quanto ele está sendo investido ou desinvestido no país. Um SUS que é forte, capilarizado, com estrutura, tamanho de equipes adequadas, número de equipamentos suficientes, bem distribuídos nos territórios, certamente irá representar uma estrutura de saúde, não só mental, mas também capaz de dar conta das demandas que surgirem, sejam elas relacionadas ou não ao ambiente acadêmico. E, por fim, colocaria mais uma camada, essa talvez mais interna, que diz respeito especificamente às instituições de ensino em questão, das suas funções e responsabilidades. Aqui, necessariamente, precisaríamos falar da importância do orçamento da universidade estar direcionado também para os dispositivos de saúde mental, sejam elas núcleos de atendimento, unidades de saúde, serviços de acolhimento, projetos de escuta, etc. Temos que ter em mente, de forma bastante evidente, que nada disso é possível sem recurso. Logo, uma universidade que, na hora de discutir o seu orçamento e suas destinações, secundariza os setores de saúde, terá, sem dúvida, como consequência, um ambiente muito mais adoecido e índices preocupantes de saúde mental. Ou seja, enquanto lidarmos com a saúde mental na universidade como algo lateral, coadjuvante, sem o devido investimento, não irá adiantar apagar os incêndios, pois eles serão constantes e as suas causas seguirão intocadas. Destinar o orçamento da universidade para cuidar de saúde mental da sua comunidade é também um modo de assumir a responsabilidade na prática, em ato, pelo adoecimento que essa estrutura está ajudando a produzir. Nesse sentido, quando não há orçamento para a saúde e esse setor se precariza, nada mais é do que a universidade, novamente, se omitindo e contribuindo para a promoção de um ambiente não saudável para quem nele circula todos os dias. É preciso compreender que saúde mental não é algo milagroso, nem místico, nem abstrato. Não é possível esperar
uma comunidade universitária mais saudável sem robustas movimentações e decisões estruturais nessa direção. Nesse mesmo sentido, me parece fundamental apontar que essa concepção de saúde mental é necessariamente de envolvimento e responsabilidades coletivas. Precisamos de forma urgente abandonarmos de uma vez por todas a ideia de que saúde ou adoecimento mental são acontecimentos de foro exclusivamente individual, íntimo ou privado, ou mesmo tratável única e exclusivamente dentro de um consultório particular. Enquanto tivermos essa ideia nos orientando, não estaremos fazendo nada além de lidar com resoluções pontuais, muito distantes de qualquer solução significativa que o grave quadro de saúde mental pública brasileira nos aponta. Para ir concluindo a minha fala, eu gostaria de fazer uma pequena pontuação também na especificidade da questão racial na universidade. Apesar dos avanços conquistados em termos de política de cotas, estamos longe de termos uma universidade que seja de fato um espaço representativo em termos de igualdade racial, seja no corpo docente, seja no corpo docente. Há muito que se caminhar nesse sentido. E o mesmo também ocorre quando vamos falar em espaços de cuidado em saúde mental dentro da universidade. Não é raro ouvir das pessoas negras que nos procuram o quanto encontram dificuldades quando tentam acessar os espaços de escuta no contexto acadêmico, pois assim como nas salas de aula, nas reuniões, nas mesas de debates, eles também costumam ser dominantemente brancos. Não há como pensarmos em promoção de saúde mental para pessoas negras na universidade enquanto estivermos mantendo essa dinâmica. Por fim, eu gostaria de sublinhar que quando decidimos institucionalmente pela não prioridade da saúde mental no contexto acadêmico, em especial das pessoas negras e das pessoas pobres, estamos decidindo por uma universidade menos popular, por uma universidade menos democrática e mais restrita. Em última análise, estamos decidindo por uma universidade que está se desviando da sua responsabilidade social e da sua função enquanto ferramenta potente de reparação histórica, de promoção de igualdade social, de construção de um país mais justo para todas as pessoas. Isso porque, ao não cuidar da saúde mental da comunidade universitária, nós estamos produzindo um cenário que afeta diretamente a permanência estudantil, ou seja, a possibilidade de que a academia sirva ao seu principal objetivo, que é educar e formar pessoas. Eu espero realmente que esse evento de hoje possa contribuir de alguma forma para construções e mobilizações nessa direção. Sabemos que o desafio é imenso pela frente, mas sabemos também que nós não podemos nos furtar aos embates, pois não é esse o caminho que nos levará à universidade que queremos. Obrigada. Prosseguimento, então convido para vir para a mesa Márcio Farias. Falar enxutamento e verdade, já tirar o microfone. Gente, boa tarde, tudo bem? Muito prazer. Me chamo Márcio Farias, sou do Instituto AMA. Queria primeiro saudar aí a Escola de Defensoria, a Escola da Defensoria, na figura do ministro Conceição da Silva, e dizer o importante papel que essa instituição
especialmente a escola, tem tido a tentativa de vincular o debate da sociedade civil organizada, com o Estado, essas interpelações, e hoje a gente está aqui para fazer essa discussão. Então, agradecer e parabenizar especialmente o Vinícius. E saudar o pessoal da mesa, né? O Carlos, Vinícius, que a gente já se conhece há bastante tempo, Ana Carol, e fazer uma referência pública, Ana Carol, considero você uma das principais quadros da nossa geração, todo o trabalho que você tem feito na Zona Leste, a sua envergadura teórica, a sua capacidade de acolhimento, então dizer que é uma honra dividir um espaço com você. Beth Franco, Alessandro, Ricardo, enfim, todos que aqui estão presentes para esse importante debate sobre acessar e permanecer. Acho que eu não pude acompanhar a mesa da manhã, mas imagino que há um consenso de que as políticas de ações afirmativas, com as necessárias e importantes correções, ampliações, é uma política pública necessária, importante, que tem mudado o cenário da realidade universitária e da sociedade brasileira como um todo. Eu acho que isso não está em jogo, né? Precisa ampliar as políticas de ações afirmativas, qualificar o que já foi feito e corrigir eventuais problemas que possam existir. Como é o caso, por exemplo, das bancas, né, de heteroidentificação, participo de algumas, porque 40 anos atrás, quando se projetava as políticas de ações afirmativas, ninguém queria ser negro no Brasil. Como é que a gente ia imaginar que na hora que fosse efetivar ia ter, né, a necessidade de esse instrumento para validar a política? Nós faremos. Acho que esse recado precisa ser dado. E saudar, eu acho que com erros e acertos, o agente central das ações afirmativas, que é o movimento negro. É o agente central dessa exitosa política e com a devida veemência continua cobrando as reparações históricas necessárias. Eu vou falar a partir de um caso que foi uma demanda ao Instituto do Homem Psique, já tem alguns anos. Então, os aspectos trazidos pelo Carlos Vinícius, o que a Ana também colaborou, em certa medida atualizam e avançam alguns pontos desse caso que a gente discutirá. Mas eu acho que ele ainda traz notícias, desafios que estão colocados para a gente. Foram casos relacionados a uma demanda ao Instituto como Psique, vindos da Universidade Federal de São Paulo, em relação a casos de suicídios que aconteceram na universidade, suicídio de jovens negros. Então, é uma demanda que vem de uma natureza clínica e de escuta, e que a gente tentou, em alguma medida, traduzir essa demanda em formas de operar uma escuta, que foi o que nós, no primeiro momento, fizemos, grupos e rodas de conversa para entender uma demanda de uma maneira mais ampla e qualificada, seminários de debate para qualificar uma gramática institucional de interpretação daqueles fenômenos. Mas chamava a atenção, em linhas gerais, e vou reiterar alguns pontos trazidos de forma brilhante pelo Carlos Vinícius, a Ana também colocou, há uma dimensão que estava muito presente nas falas, quando nós escutávamos a demanda dos alunos, que era algo em torno de uma condição de reconhecimento. Em linhas gerais, os estudantes não se sentiam reconhecidos nem reconheciam aquele espaço. E a resposta a esse não reconhecimento era as tentativas de identificação e que, em alguma medida, criavam certos amparos para se permanecer nesse espaço, como a pesquisa que o Vinícius nos apresenta, hostil. Portanto, diante das circunstâncias de discriminação, de não representação, de não reconhecimento, a saída coletiva, a partir dos coletivos de movimento social, tanto no interior da universidade, quanto fora
da universidade. Nós tínhamos, portanto, naquela época, uma batalha importante. O professor Alessandro é a figura central nessa discussão, de uma tentativa de olhar para uma história de uma psicologia. As pesquisas que o professor Alessandro fazia na época datavam de uma informação de que a psicologia historicamente debatia relações raciais. A discussão era pouca. E, em alguma medida, no nosso caso, era de pensar daquelas que eram literaturas clássicas, quais nos ajudariam a atuar naquele momento. E um diagnóstico explícito de que essas literaturas elas não estavam no currículo de psicologia em geral. Como é o caso, por exemplo, da Neuza Santos Souza e o famoso Tornar-se Negro, um clássico da psicologia. Se nós partíssemos do Tornar-se Negro, um clássico que precisa estar na bibliografia dos currículos, nós teríamos um texto fantástico, interessante. Não, imagina, a gente inclusive vai ter um espaço de diálogo. A Neuza e outros textos, mas o da Neuza especialmente foi uma primeira tentativa de amparar a nossa ação de estudo, se deparava com um dilema do negro da década de 80 que estava em um processo de ascensão social e aí, diante do mundo branco, se via entre a sua formação enquanto negro ou vivenciar um processo de branqueamento a partir de um ideal branco. Nosso desafio contemporâneo com as políticas de ações afirmativas, ele tinha mais ramificações, porque não necessariamente o estudante universitário que está acessando a universidade pública teve a ascensão social. Nós estamos falando, portanto, de um grupo que tem acesso, mas não necessariamente ascensão social. E os dados das pesquisas aqui apresentadas, em especial do Vinícius, vão tateando bastante essa situação. Portanto, refletir sobre uma juventude negra que acessa o espaço universitário, em que temas aos quais ela vivencia são dimensões da sua própria experiência, me refiro a dados que a gente discute como quadro geral. Há um bom diagnóstico da situação social brasileira. Um processo de expansão e da precarização do trabalho, da informalidade, em termos de violência social, índices que se assemelham a países que estão em guerra. A grande questão é que esses dados externos dizem respeito à vivência de grande parte desses sujeitos que chegam no espaço universitário. A gente não está falando do dado frio da violência, a gente está falando dos Ricardos, dos Alexandres, dos Pedros, das Anas, das Paulas. A gente está falando da vivência desses sujeitos. É uma espécie de que a cobaia sociológica se apresenta agora como agente do conhecimento. E nesse sentido, uma revisão epistemológica, ela de fato se faz importante e necessária. E vem acontecendo. Quando eu vejo os estudos que a Ana Carol apresenta, quando eu escuto e tenho acesso às pesquisas que o pessoal do Margens Clínicas vem fazendo, na academia, as pesquisas orientadas pelo professor Alessandro e outros professores do Brasil afora. Portanto, há um desafio de não só acessar os clássicos, mas permanecer numa produção de conhecimento que dê conta das novas dimensões subjetivas das relações raciais, daquilo que permanece, daquilo que avança. Mas há de se pensar, talvez aqui seja o nosso grande desafio em termos de saúde mental, que não só as paredes de vidro enfrentavam uma espécie de classe média negra que ascendia, e que, ao pensar que só pela mobilidade ela estaria plenamente inclusa, mas que o racismo, com a sua sofisticação, colocava limites para o seu acesso,
não dá mais conta, porque a gente tem que pensar para essa juventude universitária, contemporânea, as paredes de vidro e os muros intransponíveis. Quando a gente está falando de um conjunto de políticas de acesso e permanência, nós estamos nos referindo a pessoas que com essas bolsas, em muitas circunstâncias, continuarão sendo arrimo de família. Que são essas pessoas que o tema da violência diz respeito a primos, parentes. Que é essa pessoa que, no limite, quando termina a graduação e ingressa no mercado de trabalho, e que mesmo tendo uma evolução no mundo do trabalho, a gente tem uma das tarefas dessa agenda de reflexão das ações afirmativas é pensar a geração que está chegando, a geração que passou, como que ela ingressa no mercado de trabalho, qual é a qualidade. Mas as pessoas que têm conseguido o ingresso no mercado de trabalho são elas que, com os seus salários, quando conseguem algum tipo de ascensão social, tem que sustentar as fraturas do social. É com o salário de uma CEO negra que ela dá conta de incrementar a aposentadoria da mãe, de sustentar os sobrinhos eventualmente, de continuar se qualificando para a segunda, terceira língua. A gente vai precisar, portanto, discutir nessa condição de saúde mental, e reitero o que esqueceu pela Ana Carol, políticas integradas. Ou a gente discute políticas integradas, que envolvam uma camada muito grande de ações na área da saúde mental, com políticas específicas, estudantis, mas é preciso discutir a rede de saúde mental. Talvez, inclusive, com esses casos, a gente consiga qualificar uma discussão sobre as redes de saúde mental pública. É preciso, portanto, também, e reitero e finalizo como o Carlos mencionou, uma ampla discussão sobre políticas sociais mais amplas. O tornar-se negro contemporaneamente, portanto, tem mais veredas e a gente vai precisar escutá-las. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Queria começar agradecendo, a Gislene, ao Vinícius, ao Nabi, e a todos os organizadores e organizadoras aqui do evento, E vou começar reconhecendo o meu privilégio de estar nessa mesa, com três intelectuais, e que eu fiquei perguntando o que eu vou contribuir nessa mesa, mas eles falaram, fala um pouquinho aí da tua experiência, então eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, mas trazer uma reflexão desse lugar de professora branca, que trabalha na IASH e que fez um curso de letramento racial e que tem coordenado um núcleo de acolhimento universitário, e as questões que a gente recebe lá são muito parecidas com o que a Ana Carol falou, Então, a gente tem esse núcleo de acolhimento na IASH que é formado basicamente por 2 estagiários, tem a minha presença, tem a colaboração das assistentes sociais, e nesse núcleo a gente recebe várias questões, dentre elas, queixas de racismo na universidade, queixas de violência de gênero, de assédio, de transfobia, todo tipo de violência, vamos dizer assim, e também ideações suicidas, E eu quero fazer coro aqui por uma questão que a Ana falou, e até vou contar uma experiência dentro dessa questão, da dificuldade de você ter profissionais negros na universidade para uma escuta das pessoas. Eu lembro que há uns anos atrás,
vivi uma situação assim. Um menino me procurou para me contar que o amigo dele queria se matar. E que ele falou para o amigo, fala para a Beth, ela é boa pessoa. Aí o amigo disse, bom, mas ela é branca, né? E aí o que a gente conseguiu fazer na situação? A gente conseguiu conversar com o amigo negro que confiava em mim e, de alguma forma, oferecer o suporte para esse outro amigo negro e os recursos de profissionais negros que ele poderia procurar, né? Eu acho que isso mostra para a gente já um conflito racial que existe dentro da universidade, né? E que muitas vezes, como os alunos brincam, a gente quer passar pano para o conflito racial, né? Então, quer dizer, já foi o tempo da universidade fazer isso, né? De passar pano para essa questão, né? Me parece que nós precisamos enfrentá-la. E quando eu pensei no tema da mesa, parece que o tema da mesa é uma equação bem simples, né? Então, eu tenho ações afirmativas, permanência e saúde mental. Então, supostamente, se eu tenho uma política de cotas e consigo uma política de permanência, eu vou ter eu vou ter saúde mental, né? Só que essa equação precisa ser problematizada, né? Como nós vimos aqui hoje de manhã, a conta do auxílio permanência não está fechando, né? Os alunos estavam dizendo o quê? Está faltando auxílio permanência. O conflito de hoje de manhã foi muito interessante também, se a gente for pensar no que aconteceu aqui. Porque, por um lado, ele falava de uma questão social e, ao mesmo tempo, de uma questão racial, né? Que depois eu fui ouvindo os alunos e ele, não, mas eu também sou negro, não, mas eu também sou pobre, não, mas eu também... Então, veja, quer dizer, essas múltiplas identidades coexistindo num espaço que, por vezes, vira um espaço de disputa. Então, é óbvio que se a gente quer pensar permanência, a questão dos investimentos é fundamental. E uma das críticas centrais que nós fizemos à criação da PRIP é a falta de investimento. Eu não vou nem contar o que o professor Ricardo faz de trabalho, que eu sei que ele faz o trabalho dele de 5, 6 secretários, por exemplo. E eu fico, onde que tem gente para ajudar nisso daí? Né? Onde que tem gente para fazer essa... Você me avisa, 5 minutos que eu perdi aqui. Então, assim, onde que tem gente para fazer tudo isso? Então, vamos pensar a permanência inegociável do ponto de vista financeiro. Mas o que eu gostaria de trazer aqui é que nós pudéssemos pensar, e eu me senti muito... Eu perdi umas partes da manhã, mas a parte que eu ouvi da manhã, eu me senti muito contemplada por coisas que foram faladas aqui, porque eu acho que a gente precisa dar essa dimensão histórica das políticas de ações afirmativas e, ao mesmo tempo, fazer uma variação e pensá-la no tempo presente. E a dimensão econômica é uma muito importante. Mas eu queria contar para vocês que eu achei um texto da Cida Bento de 18 anos atrás. E eu vou ler para vocês alguns tópicos que ela enumerou como resistências, falas que circulam contrárias às cotas. Tá? Então ela diz assim, essa não é o que ela está defendendo, é o que ela diz que as pessoas argumentam contra, né? Ela diz, cotas e ações afirmativas vão permitir que se forme uma elite negra. A grande massa negra continuará excluída. E os 19 milhões de brancos pobres ficarão excluídos? Outro ponto. Negros, em geral, não têm qualificação para entrar nas universidades ou para ocupar cargos de chefia melhor remunerados. Portanto, esse problema deve ser solucionado pela raiz, ou seja, através da melhoria do sistema de ensino brasileiro, de maneira que atinja todos igualmente, independentemente de raça ou cor. Outro ponto. Não sabemos quem é negro no Brasil, por conta da grande miscigenação. Portanto, não poderíamos pensar em cotas para um grupo de difícil definição. Outro ponto. As cotas são institucionais e legais. Contrariam o princípio de que todos são iguais perante a lei. Outro ponto. As ações afirmativas, cotas, discriminam outros grupos também discriminados, como índios, ciganos e homossexuais, que também deveriam ter os mesmos direitos e cotas ou políticas específicas. Outro ponto, muito importante esse. As cotas para negros em universidades diminuiria a qualidade de seus alunos e, consequentemente, do ensino universitário. Outro ponto. As cotas afirmativas
as ações afirmativas, perdão, e as cotas fazem parte de um modelo norte-americano que alguns querem artificialmente importar, mas que não funciona no Brasil, uma vez que a nossa realidade é outra. Outro ponto, as cotas para negros em universidades seriam humilhantes para os negros que delas desfrutassem, pois eles guardariam eternamente o estigma de parasitas do Estado, ou de ter entrado na universidade não por mérito próprio, mas por um favor ou concessão do Estado. A adoção de cotas para negros em universidades contraria o princípio da meritocracia, ou seja, de que entram nas universidades quem faz por merecer, por capacidade e esforço pessoal, o que seria muito mais justo e democrático. E eu pergunto para vocês, esse texto da Cida Bento, de 2018, ele está fora de circulação? As pessoas na universidade pensam essas coisas ou elas já mudaram de ideia? Se a gente ouvir a reunião do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo essa semana, a gente vai perceber que esse tipo de ideia, ele está circulando no conselho de uma das maiores universidades do país. Então, a Cida Bento falou algo em 2018 que está... Hã? 2008, está 18 anos. Não, é 2005. É 2005, é 18 anos, né? E que eu estou chamando a atenção por quanto isso é atual. Agora, isso não é atual só no conselho. Isso tem uma capilaridade. Gislene, eu e a Ieda participamos de um grupo que foi discutir o planejamento da CIP na EASH. E as pessoas podiam opinar. E uma pessoa que é professora dessa universidade, opinou da seguinte maneira, que achava desonestidade intelectual a gente ficar discutindo gênero e raça na universidade. Agora, a minha questão é assim, a permanência dos estudantes, das estudantes, ela depende do quê? É óbvio que ela vai depender da questão financeira, econômica, etc. Mas e a questão simbólica? Então, tudo isso que foi colocado aqui pelos três colegas que me antecederam, né? Porque a gente tem a questão das pesquisas, tem a experiência, tem o cuidado. Essas questões, como elas se apresentam para quem é negro e negra? E aqui eu não estou falando só dos estudantes, eu estou falando de professores e professoras, que eu poderia contar também, apesar de ser branca, um rol de violências, algumas que eu ouvi, outras que os colegas me contaram, outras que eu acolhi, que você chega a pensar que é no plano do Vini Júnior, né? Mas então, sim, tem o que se faz para o Vini Júnior e tem toda uma violência sutil e cotidiana. Por exemplo, que eu estou achando que o meu colega que entrou nas cotas, ele não era tão inteligente assim, né? Porque, poxa, ele entrou por cotas, né? Ou então, que eu não reconheço que a meritocracia é da branquitude, né? Porque essa ideia de eu me esforcei, mas eu cheguei, ela é uma ideia branca. E que para a universidade, tá assim, é mérito. Se você não conseguiu, a sua orientação sexual, se você é cis, ou se você é trans, e a sua questão racial não tem a menor importância. É isso que é dito. Agora eu pergunto, nesse contexto, é possível produzir saúde mental? É possível ter saúde mental num contexto que tem essa violência simbólica, colocada de modo muito bem articulado e por vezes invisível no cotidiano? E aí é óbvio, né? Como eu sou branca, eu também sei que a branquitude muitas vezes não percebe, não é que fez isso intencionalmente, né? Mas, bom, saia da sua bolha da branquitude, comece a observar o que está acontecendo aqui, né? Porque essa sutileza, ela é percebida pelo estudante negro. E aí todas essas questões de menos-valia, da dificuldade de se colocar, da questão dos estudos, da questão do pertencimento mesmo, é muito difícil. Então eu lembro que eu tive 3 alunas negras, né? Tive várias, mas eu estou falando 3 específicas, que elas formaram um grupo, elas olharam para a minha cara e falaram, Beth, nós vamos embora. E toda hora era assim, pegando a bolsa e quase para ir. E aí nós vamos embora por quê? Porque esse lugar não é nosso. O professor não ouve, o colega fala de uma viagem que eu não sei onde eu estou.
Aí a gente está ali, né, achando que era lucros, vamos fazer uma ação na comunidade, vem uma menina, chora porque está vendo a comunidade, né? Aí a bióloga fala, caraca, mas é a comunidade que eu moro, então assim, né? Por que você está chorando, né? Então assim, aí a menina chora, aí eu dou aula, a outra percebe, nossa, tem racismo e chora. Aí 10 horas da noite me liga a menina preta. Professora, mas peraí, como é que essa branca pode estar chorando na sua aula se eu sou a negra? Entendeu? Que negócio é esse, professora? Então, não é fácil, tem um conflito, né? E não é fácil mesmo você se virar no meio desse conflito com tantas questões importantes colocadas, né? Eu falo assim meio de brincadeira, mas nossa, já que eu botei, pelo amor de Deus. Mas o que eu acho que eu precisava dizer aqui é que a Cida Bento aponta no texto dela, e é muito importante, o que essa ação da branquitude também traz. Porque tem o que se fala e o que essa fala silencia. E essa fala silencia o medo da branquitude de mudar, de fazer mudanças na universidade. Então a universidade abriu cotas, mas ela não quer mudar 1 milímetro. É por isso que quando vai abrir cota para professor, vai por cota em concurso com 3 vagas, aquilo que simplesmente não existe. Então, na verdade, você fez para não fazer. E enquanto os brancos não mudarem, a universidade não vai mudar. Então nós estamos com um problema, né? Porque, na verdade, cada passo que os brancos dão é uma volta para permanecer no mesmo. E isso é algo que a gente vai ter que desconstruir. Como o meu tempo está acabando, eu ia falar mais um monte de coisa? Já acabou? Não, mas eu quero falar 2 coisas muito rapidinho. Não, de verdade, assim, que não vai dar tempo de desenvolver essa ideia, mas assim, eu fiquei pensando que por onde a gente pode avançar? A gente pode avançar pela produção do comum, que o meu querido amigo aqui é um dos especialistas na produção disso, então leiam o Ricardo sobre o comum. Mas essa ideia de que eu estou num lugar e algo meu combina com algo dele e a gente é capaz de produzir um comum, um encontro de algo que faça sentido nesse encontro. O comum tem sido o quê? Então eu sou da obstetrícia, combino com a minha colega que é da obstetrícia, a gente tem esse comum na formação. Mas isso é insuficiente para existir na universidade, porque a vida acadêmica está para além desta questão da formação. Então, o comum é uma coisa. E a outra coisa é o cuidado, que implica uma escuta qualificada. Eu não vou ter tempo de falar isso aqui, mas tem um testamento do Zé Ricardo Aires muito bom sobre o cuidado, que a gente pensa que está ouvindo as pessoas, mas simplesmente a gente não está, porque nós estamos ouvindo as pessoas na nossa referência. E aí a discussão é como a universidade poderia ser aberta a esse comum para ter uma permeabilidade. Por exemplo, né, eu fiquei pensando no nosso colega que quer trazer capoeira, que fala, eu tenho 2 mundos, sou professor aqui e tenho a capoeira lá fora. Quem quer ver capoeira aqui dentro? Parece que a capoeira é bobeira, né? Mas a capoeira é o mundo dele. Essa universidade pode se abrir para esse mundo? Aí a gente está dizendo para ele, pode, né? Mas com certeza algumas pessoas vão olhar e vão falar, o que um cara da área de exatas está fazendo capoeira aqui dentro, né? E vão cobrar isso dessa pessoa. Mas a questão da produção do comum é a universidade se abrir para a interpelação da diferença, e não só da diferença racial, de todas as diferenças. E o Nabi falou, Beth, faz uma proposta. A única proposta que eu tenho é o Vini Júnior vir para o Corinthians.